Olá pessoal, eu sou o pastor Maurício Alves. Estamos aí numa série de estudos sobre a Bíblia, começamos com Apocalipse, agora tivemos com Daniel, e agora estamos no livro de João. Estamos fazendo um estudo sobre o livro de João, estamos já no capítulo 3, e começando hoje o versículo 31. Versículo 31. Você que tem sua Bíblia aí, abre aí na tua Bíblia, capítulo 3, versículo 31, para darmos continuidade a esse estudo do Evangelho de João. João que foi discípulo de Cristo, discípulo amado, discípulo querido de Cristo, como todos foram, mas João tinha uma intimidade com Cristo diferente, né? João e Tiago andavam coladinhos com Cristo, ouviam mais dele, ouviam mais do conhecimento, discernimento de Cristo, né? Então diz assim, eu quero primeiro orar te agradecer a Deus por mais esse vídeo, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por mais esse vídeo, Senhor, obrigado pelo estudo da tua palavra. Queremos ser, como eu disse, queremos ser como João, ter intimidade contigo, Senhor. Queremos andar contigo e ouvir a tua voz, queremos ser direcionados pelo teu Espírito, que o teu Espírito nos guie e que nos mostre, Senhor Deus, e testemunhe verdadeiramente como ele testemunha de ti, para que possamos, Senhor, seguir, ter a estatura de varão perfeito, seguir a tua mente, ter a mente de Cristo. Pai, muito obrigado, guia-me na direção desse estudo de hoje, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Paramos aí, irmãos, então, no versículo 31, né, 3:31, capítulo 3, versículo 31, que diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então diz quem veio do céu, Jesus veio do céu, então o que ele traz ninguém nunca viu, né? Paulo diz assim: eu conheço um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e viu coisas que nenhum homem pôde ver. Então, e na verdade, para que pela Bíblia, né, biblicamente, a gente vê que 2 homens foram levados ao céu e viram coisas que eles mesmos não contaram, os detalhes que são tão interessantes que ninguém acreditaria, eu creio. Um é João, o outro é o Paulo, que foram levados até o terceiro céu. Então João diz assim: quem vem do céu está acima de todo, e testifica que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Então ele diz, Jesus veio do céu, testifica, fala do que viu, fala da paz de Deus, fala do reino de Deus, porque o que Jesus veio fazer na terra foi pregar o reino de Deus, que o reino de Deus é chegado na terra, né? O reino do Todo-Poderoso é chegado na terra, e Jesus veio pregar isso, veio pregar salvação, veio pregar reino de Deus na terra. Então João diz assim: quem todavia lhe aceita este testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, né? Então, se você aceita esse testemunho de Jesus, você vê que Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. No 34 ele diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, Jesus fala as palavras que são de Deus, né? Deus não dá Espírito por medida. Então, Deus deu tudo a Cristo para trazer para nós. E muitos não quiseram ouvir o que Cristo tem a dizer. Nós temos muito para dizer. Jesus tem muito a dizer, essa é a palavra dele. Aqui nós temos muito, né? Jesus tem muito a dizer pela sua palavra. Então ele diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Então Deus ama seu Filho Jesus e confiou todas as coisas às suas mãos, né? Então Deus pôs tudo nas mãos de Jesus. E ele diz aqui: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Você precisa crer que Jesus é Deus, recebido como seu Salvador, para que você tenha a vida eterna. A Bíblia toda, a essência da Bíblia é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que ele diz aqui: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, é forte o que ele diz. Aquele que se permanece rebelde contra o Filho de Deus, esse permanece debaixo da ira de Deus e não verá a vida, esse morrerá. Ele está dizendo aqui: aquele que recebe Jesus terá vida eterna. E aquele que não recebe, receberá a ira de Deus. É forte o que ele diz aqui. Se é para você, é para mim. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não fez isso, vá para o teu quarto, você que está, e receba Jesus como seu Salvador. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra, e lá na igreja você vai receber uma palavra de Deus e vai vir para o Senhor Jesus. Amém? O capítulo 4 agora, a gente começa o capítulo 4
dizendo assim, a mulher de Samaria, diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era ali necessário atravessar a província de Samaria. Jesus resolve aqui passar por Samaria, porque Jesus tinha um plano lá para fazer em Samaria, né? Porque Jesus não precisava passar em Samaria, mas o propósito que Jesus tinha fazia com que ele tivesse que passar em Samaria. E ele tinha um propósito de se encontrar lá com uma pessoa que ele pregaria a verdade. Então ele diz assim, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, como eu já falei, né, nos outros vídeos, o dia do judeu começa às 6 da manhã. Hora sexta, então você faz 6 da manhã, 6 mais 6, 12. Então é o meio-dia, né? Estava meio-dia e então Jesus estava cansado, sentou junto a uma fonte de água ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então Jesus encontra uma samaritana que também está tirando água do poço de Jacó, e ele diz para ela assim, dá-me de beber. Né? E quando ele diz isso, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, quando Jesus, ela vê que ele é um judeu, pede água a uma samaritana, ela, como tu que é judeu, pede água a uma samaritana, porque os judeus não se entendem com os samaritanos. Por que isso? Porque depois da morte de Salomão, né, o reino de Israel se dividiu, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Então, no norte, o rei Jeroboão, né, ele cria uma nova capital de Israel, chamada Samaria. Né? Dali eles são chamados samaritanos. E no sul fica o reino de Judá e Benjamim. Então, os samaritanos começaram a se desviar muito de Deus. Até porque Jeroboão, né, que era o rei do norte, e no sul o rei era Roboão, filho de Salomão. Então, no norte, Jeroboão começou a se desviar, começou a ter medo que o povo fosse adorar a Deus lá em Jerusalém, lá no sul, e passasse para o lado de Roboão. Então, Jeroboão, com esse medo, ele disse, não, vou fazer aqui um bezerro aqui, botou um bezerro em Dan, outro bezerro em Berseba. Olha, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Então, ele voltou àquele pecado antigo, né, onde o povo fez Arão fez ali um bezerro e o povo começou a adorar o bezerro. Jeroboão fez a mesma coisa. O rei do norte, então, colocou lá em Samaria, aqui que vocês têm que adorar a Deus, não precisa ir lá em Jerusalém. Né? Então, diante disso, os nortistas, né, todos esses 10 reis do norte, começaram a se desviar de Deus. E o sul começou a se não falar com os samaritanos, porque os samaritanos se desviavam de Deus e começaram a adorar Baal, começaram a adorar outros deuses. Né? Ele diz assim, como tu que, né, tu és judeu, fala com uma samaritana. Aí Jesus diz assim, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Jesus diz assim, se tu soubesse com quem tu está falando, você pediria e ele daria água viva. O que Jesus quis dizer com isso? Eu te daria a água da vida. A água também é símbolo do Espírito Santo. Eu te daria o quê? A água da vida eterna. Eu te daria o entendimento da salvação. Eu te daria salvação. Eu te daria a água da vida eterna. Então ele fala, se tu soubesses com quem está falando. E aí ela diz assim, Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? O Senhor não tem... Que água viva é essa? Ela não está entendendo ainda quem é Ele. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ele perguntou, tu és maior do que Jacó, o nosso pai, que fez esse poço aqui, né? Que daqui ele tirava água para o seu gado, tirava água para ele, tirava água para a sua família. Tu és maior do que Jacó? No 13 diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. No 14 diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando, essa água que eu te der vai jorrar dentro de você, né, para a vida eterna, é o Espírito Santo de Deus.
A água também é símbolo do Espírito Santo, assim como a pomba, assim como o fogo, são símbolos do Espírito Santo. Então essa água que eu te der vai jorrar dentro de você, vai ser um rio de águas vivas a jorrar dentro de você. Esse rio de água viva é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus passa isso para ela. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui vir buscá-la. A mulher ainda está tentando entender. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Replicou-lhe, ao que a mulher respondeu: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Então ela diz assim: Senhor, me dá dessa água aí. E aí ele fala então para ela: ó, vai lá e chama seu marido, vem aqui. Se eu não tenho marido, aí Jesus diz: bem disseste, já tivesse 5 maridos, esse que você está também não é teu marido. Aí ela vê que ele é profeta. Olha, esse homem é profeta, como é que ele sabe da minha vida e nunca me viu? Né? Então, no 19 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então diz: olha, os nossos pais adoravam aí nesse monte de Jerusalém, né? Adorava aqui no Monte Sinai, adorava no Monte de Jerusalém. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então diz: olha, vocês não sabem ainda nem o que vocês estão adorando. Tá? Vocês tiveram uma experiência até com o pai, com meu pai, mas agora vocês estão perdidos na adoração. Então vai vir um tempo que vocês não vão poder adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque vai vir um tempo difícil. Né? Jesus já fala até do fim dos tempos aí, né? Da perseguição que os judeus, que os cristãos receberiam, seriam vítimas, né? E ele diz: a salvação vem dos judeus, eu sou a salvação. Jesus está querendo se declarar, se manifestar a ela, a divindade de Jesus para ela. Então, aí ele diz no 24, diz assim: Deus é Espírito, né? E ele diz assim: importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Então, Deus é Espírito, você tem que adorar Ele em Espírito e em verdade, de corpo e alma, de coração, em todos os seus sentidos. Você não tem que adorar a Deus de boca para fora, mas você deve adorar a Deus de coração, de Espírito, em verdade, de corpo e alma. Jesus fala para ela: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela estava diante do Cristo. E ela sabia que o Cristo viria, o Salvador, né? Cristo quer dizer ungido, o Salvador. E disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Então Jesus se manifesta a ela: eu sou o Salvador que falo contigo. Então, nesse ponto, chegaram os seus discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então os discípulos chegam, veem ele falando com uma samaritana, falando com uma mulher, né? E isso não podia, né? Naquela época não podia ter um homem conversando com uma mulher que não fosse da família, ou que não fosse esposa dele, e ele vê, ainda por cima, uma samaritana, mas eles não falam nada. Então, mas a mulher recebe a palavra de Deus, recebe a palavra de Cristo, recebe a salvação. E essa mulher se torna uma missionária. Ela vai para Samaria e começa a pregar: olha, eu vi o Cristo, e ele disse tudo que eu tinha feito. E esse homem, porventura não é ungido? Esse homem é um profeta, esse homem é ungido de Deus, esse homem é o filho de Deus, eu vi esse homem. Essa mulher então se torna uma missionária de Jesus e começa a pregar em toda a Samaria, né? Então Deus usa essa mulher também como uma missionária, como usa Paulo mais tarde. A ceifa e os ceifeiros. No 31 diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então os discípulos dizem: mestre, come, que está na hora, o senhor deve estar com fome aí, mestre. Ele diz: olha, eu tenho uma comida, né? A comida que eu tenho vem do meu Pai. A comida que eu tenho, né, é a comida espiritual. Então os discípulos ficaram: será que alguém deu alguma comida a ele? Jesus falava da comida espiritual. Jesus falava do alimento que vinha do céu, do alimento que seu Pai te dava, através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus era alimentado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas Jesus era Deus e era homem, então ele, em alguns momentos ele precisava comer também, porque o corpo dele pedia isso.
Mas aqui ele fala de um alimento espiritual que vem do céu. Esse alimento que você precisa receber, que eu preciso receber. Que nem só de pão nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse. Então ele diz assim, ó. Dizia então o discípulo, aí diz no 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, olha, está na hora, né? Eu te digo que já está na hora de ceifar. Falta 4 meses, eu te digo, a hora de ceifar, a hora de ganhar almas já é agora. A hora de ganhar almas para o reino de Deus é agora. Tá? Então, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, tanto aquele que ganha almas, que ceifa, né, trazendo as almas para Jesus, quanto aquele que foi ganho, eles ficam felizes. É quando a gente ganha uma alma, irmão, hoje. Você fica feliz que ganhou aquela alma para Jesus, Jesus fica hiper feliz com aquela alma dele, você fica feliz e aquela alma que ganhou também fica feliz porque sente a presença do Todo-Poderoso, porque sente a presença do Cordeiro, porque o Cordeiro começa a trabalhar na vida da pessoa. Se você não conhece o Cordeiro, é hora de você conhecer o Cordeiro de Deus. É hora de você conhecer esse que deu sua própria vida por nós. É hora. Então, não demore, porque o fim vem. O fim vem logo. Depois você vai ver o meu livro, lá no meu estudo sobre Apocalipse, sobre Daniel, eu falo muito do fim. Então, ele diz aqui, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então ele diz aqui, ó, um é semeador, você sempre semeia a palavra. E às vezes você semeia a palavra, não ganha a pessoa na hora, mas a palavra fica no coração da pessoa. Né? Então você vai semear. Eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, e eu estou passando a palavra para vocês. Eu talvez como semeador não vou ver tanta gente vir para o reino de Deus, mas vocês que vão perpetuar essa palavra, vocês vão ganhar muita gente para o meu reino. Então, estamos ganhando até hoje. Jesus falou isso há 2020 anos atrás, e nós estamos até hoje ganhando gente, até hoje pessoas vindo, até hoje. Jesus semeou a palavra daqui é o semeador, e nós estamos aqui vendo o resultado dessa semeadura de Jesus, passando essa palavra de Jesus. Então ele diz aqui, muitos samaritanos creem em Jesus. No 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Olha aí, a mulher ganhou muitas almas para Jesus. Muitos samaritanos creram em Jesus porque aquela mulher pregou. É o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, pregar a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Então ele diz assim, no 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Os samaritanos então vieram e disseram, ó, fica mais um dia aí, fica com a gente aí. Os samaritanos queriam ouvir mais de Jesus, queriam seguir Jesus. Então, quando você fala de Jesus, as pessoas se convertem, as pessoas são tocadas, elas querem servir a Jesus. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então a mulher falou de Jesus lá, vem aqui ver. Trouxe todos a Jesus e eles foram crendo. Olha, nem tanto pela sua palavra, mulher, mas nós cremos que Jesus realmente está pregando, e você tinha razão. Porque naquela época não se dava valor ao que a mulher dizia. O testemunho de uma mulher não valia nada naquela época, né? Como é hoje não. Hoje a mulher fala, ela testemunha, a mulher e o homem, os testemunhos têm a mesma validade, têm a mesma fé. Você põe fé no testemunho da mulher. Mas naquela época não. Então, mulher, não é porque você falou, mas é porque nós estamos vendo que Jesus realmente é Deus. Né? Na 46 diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então ele volta lá a Caná da Galileia. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vede sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então o oficial veio lá para falar com ele, pedir para que ele fosse lá curar o filho dele. Então ele disse, se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Então eles criam em Jesus pelos sinais. Jesus fazia sinais e prodígios, então eles criam em Jesus. Por isso eles creram. Agora, Jesus não veio aqui só para curar, libertar, expulsar demônios. Jesus veio para pregar a palavra. Jesus veio para pregar salvação. O que Jesus veio trazer foi o reino de Deus na terra. Enquanto ele pregava a palavra e ensinava, havia um morto aqui que ele ressuscitava, um endemoniado ali que ele libertava,
e um ali que ele curava, mas esse não foi o propósito de Jesus. O propósito de Jesus veio pregar a palavra. Mas ele diz, se vocês não verem prodígios, sinais, vocês não vão crer. Mas verdadeiramente bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? E depois ele vai dizer isso. Então ele diz assim, dirigiu-se a Caná da Galileia, né, onde ele tinha transformado a água em vinho. Ora, havia um oficial do rei ali, né? Tendo ouvido o que falou de Jesus, ele pediu para curar o filho de Jesus. 48 dias. Então Jesus lhe disse, se porventura não vide sinais e prodígios, de modo não crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce até que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus ali mesmo diz, meu filho, fica preocupado. Não fica preocupado, teu filho vive. Vai lá, eu já fiz a obra. Eu sou Deus de longe, Deus de perto. Então eu digo uma palavra para você agora, Deus já está fazendo a obra na tua vida. Deus já está entrando com recursos, Deus está entrando com o trabalho, Deus está entrando, nós estamos passando aí essa pandemia, tudo isso que está acontecendo aí é para a glória de Deus, é para que muitos venham para Deus, então essa pandemia é para a glória de Deus, então nós estamos aí, né? Mas Deus está curando, nesse momento Covid, Deus está curando AIDS, Deus está curando câncer, porque Deus é Deus, Ele está curando, Ele está abrindo portas para você de trabalho, Deus está acertando. Mas para que isso se acerte, para que você se conserte com Deus, é importante que você receba Jesus como seu Salvador. Isso é importante. Ele diz aqui, vai lá que teu filho já vive. Né? Ele diz, teu filho vive. Aí diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então os servos já vieram dizendo, olha, teu filho vive, porque Jesus já tinha curado ele. Né? Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram, ontem à hora 7ª a febre o deixou. Né? Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera. Falei, que hora que esse menino viveu? Foi a hora 7ª, né? 6 e 7, 13, então eram 13 horas, 1 hora da tarde. Ele diz, foi nessa hora que seu filho reviveu, foi nessa hora, então o milagre foi feito por Jesus. Seu filho vive, vai lá. E ele se alegra com isso, né? Teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Depois o capítulo 5 agora, né? Jesus começa a fazer os milagres, né? O capítulo 5, a cura de um paralítico. Então a gente vai ver aqui, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Né? Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, né? O qual tem 5 pavilhões. Né? Aí ele diz aqui, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. No versículo 5 diz assim, 5:5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha, né? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Então ele disse, Senhor, quando o anjo vem e mexe as águas ali no tanque de Betesda, eu não tenho ninguém para me colocar lá. E disse, você quer ser curado? A cura estava ali diante dele. Não era a água que curava, não era esse anjo supostamente que estava lá, né? Mas a cura estava ali do lado dele. Você quer ser curado? Eu quero. Então levanta e anda. Então hoje, a gente às vezes não tem coragem de dizer isso para o paralítico, né? Levanta e anda em nome de Jesus. É Jesus que cura. Jesus fazia Jesus fazia isso enquanto ensinava, enquanto pregava, enquanto trazia as pessoas para o reino de Deus. Então ele disse, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que se lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma teu leito e anda. Perguntaram a ele, quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, que Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus falou, não, vá, pega teu leito e vai. Você era coxo durante 38 anos, esse homem era coxo, era paralítico. Então pega teu leito e anda. Agora vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus avisa ele que o pecado pode trazer a ele coisa pior.
Então, olha, o homem retirou-se e disse aos judeus que foram Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então, os judeus que não, né, obedeciam o sábado, né, eles diziam, olha, podeis fazer tudo, né, todos os dias da semana, mas sábado eles guardavam o sábado. Ele dizia, nesse dia não pode curar, não pode fazer nada. Mas ele disse, meu pai trabalha até agora. Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, meu pai trabalha sábado, domingo, meu pai não para sábado de trabalhar. Né? E eu trabalho também, eu sou filho de Deus, eu trabalho também. E ele disse assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus dizia, olha, meu pai trabalha sábado também, e eu também, então eu sou filho de Deus, eu e o pai somos um. Aí os judeus, está blasfemando, esse cara está louco, e não vamos, não, esse cara está blasfemando contra Deus. E perseguiam para matar Jesus, eles queriam matar Jesus. Jesus, no 19 estão dizendo, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê do Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então, o filho não pode fazer nada, eu que sou filho de Deus, não posso fazer nada se não vier do meu Pai. Então, tudo que meu Pai faz, eu faço também. Aquilo enlouquecia os judeus. Como? Você está blasfemando, você não é filho de Deus nada. Eu até te conheço, você é filho de José, o carpinteiro, e de Maria. Então, eles ficaram assustados com Jesus, não criam em Jesus. Muitos creram, mas muitos não creram. E então ele diz aqui no 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilheis. Então, o Pai me ama, e ele vai ainda fazer muita coisa ainda através de mim. Meu Pai vai fazer muita coisa através de mim, e vocês vão se maravilhar. Isso é só o começo. Jesus disse para ele, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Ele diz, olha, ele me confiou todo o julgamento. Porque o Pai não julga ninguém, mas me confiou o julgamento. Eu vou julgar vocês. Aí eles ficaram doidos, né? A fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Então vocês têm que me honrar para que vocês honrem o Pai, porque eu e ele somos um. Isso enlouquecia a cabeça do judeu, né? Muitos não criam nisso e alguns criam. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, né, vai ter vida eterna. E na verdade passou da morte para a vida, porque todos vocês estão mortos. Vocês são zumbis que andam por aí. Todo mundo aí está morto. Você tem vida quando você me conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos vocês estão mortos. Então, verdadeiramente, aquele que crê em mim tem vida eterna. Então Jesus quer dizer, porque eu e o Pai somos um. Então ele fala aqui, ó, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim não vai morrer, vai ter vida eterna. Ele vai ser julgado só para ganhar galardão, mas não vai ser julgado para a perdição eterna. Então ele diz aqui, ele diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai é a vida, ele também me concedeu ser a vida. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu dou vida. Sou eu que dou vida. E eu vim aqui para dar vida a vocês, vida eterna. Né? Jesus já está pregando aí. Eu vim para morrer por vocês. Eu vim para fazer o último sacrifício do Cordeiro de Cristo, que tira o pecado do mundo e que veio cumprir toda a lei em cima dele mesmo. Sobre ele veio toda a lei. E ele então, Isaías 53 diz, né? Sobre ele levou todas as nossas enfermidades e sobre suas feridas nós fomos sarados, sobre seu sangue nós fomos curados, remidos e vamos para o céu. É aquele que confia em Jesus. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Ele diz aqui, né? E chegou, em verdade vos digo que envia a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e que ouvirem viverão. Ele fala aqui do arrebatamento. Vai ter uma hora que os mortos, até os mortos, vão ouvir a voz do Senhor, vão ouvir a trombeta tocar. E quando ouvir essa trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Diz lá em Paulo. Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Então são os mortos, subirão e automaticamente, num piscar de olhos, também a igreja de Jesus subirá e se encontrará com Jesus nas nuvens. Está falando aqui do arrebatamento, está falando aqui do fim dos tempos. Então ele diz aqui, ele deu, e que ouvir, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Né? Eu tenho vida em mim, o Pai me concedeu vida. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão.
Olha Jesus dizendo, todo mundo que está nos túmulos, todos os mortos, ouvirão a minha voz e sairão dos túmulos. Aí o judeu está louco, como isso? Você vai ressuscitar todos os mortos? É isso mesmo. Eu vou chamar, e quando a trombeta tocar, todos encontrarão comigo nas nuvens, e será o arrebatamento. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Depois, os vivos em Cristo. E os outros? Os outros ficarão. E ele diz aqui, não vos maravilheis, né? Então, o 29 diz assim, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, diz, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para o juízo final. Então, aqui a gente vê, e vamos parar por aqui no versículo 30, nesse tempo, 30 minutos já, versículo 30, nós vamos continuar então esse estudo. Então, ele disse que é o momento de conhecer Jesus, é o momento de entregar a sua vida para Jesus. Você aí que ainda não conhece Jesus, entrega a sua vida para Ele hoje. Você que foi tocado por essa palavra, entrega a sua vida a Ele hoje. Fala com ele, Senhor, eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador. Senhor, toma a minha vida. Procura uma igreja evangélica onde haja uma palavra, palavra que vem do céu, palavra revelada de Deus, e que ali você recebe Jesus como seu Salvador. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus amado, toma nas tuas mãos todos estes que ouviram e viram esse vídeo, que eles recebam em seus corações, que venham para o teu reino, que venham para a tua palavra, que recebam dessa água viva que o Senhor falou aqui com a samaritana, que cada um que está vendo esse vídeo, receba essa água viva, para que todo ele creia em ti, Senhor, e pela graça e pela fé seja salvo. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, fala com cada um nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, na próxima, capítulo 5, versículo 30, nós continuaremos, então, aí no livro de João e veremos versículo por versículo, tá? Como estamos vendo. Hein? Deus abençoe a todos e até a próxima.